Fala, meu povo, aqui é o Jorge Paradella, nós estamos começando mais um Convergente Podcast e hoje nós vamos falar sobre o lugar da igreja na política. Você aí sabe qual que é o lugar da igreja da política? Ou você está cansado de discutir sobre política? Mas esse podcast não é sobre política, é sobre o lugar da igreja na política. Então fica aqui com a gente e vamos convergir. Antes de começar mais esse episódio do nosso podcast, eu quero falar com você que tem dificuldade em compreender a sua Bíblia ou para você que tem desejo em aprender mais das Sagradas Escrituras. Eu quero apresentar para você o Projeto Didaquê. O Projeto Didaquê é uma plataforma de cursos e minicursos conduzida pelo Felipe e pela Lady Bagli, ambos teólogos, estudiosos das Sagradas Escrituras e que desenvolveram esse projeto sensacional para você aprender mais da sua Bíblia e se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Aqui na descrição eu vou deixar o link do site deles para você conhecer os diversos cursos que eles já têm disponível para te oferecer. Então, meu povo, nós estamos começando aqui o nosso 14º episódio do nosso Convergente Podcast. O primeiro de 2022. Estamos lançando aqui em janeiro de 2022 esse podcast para falar sobre o lugar da igreja na política. E para falar sobre esse tema, eu convidei um colega de grupo de pesquisa na faculdade de teologia. Foi ou não foi, Alonso? A gente se conheceu no grupo de pesquisa Teologia no Plural, é ou não é? É isso aí, cara. Sem dúvida. É, cara. Bom tempo aquele, viu? Bom tempo, né, cara? Eu ainda na graduação em teologia, dando meus primeiros passos ali no seminário, lá em São Bernardo do Campo. E o Alonso, acho que você já estava no doutorado, né, cara? Se eu não me engano. Não, mestrado. Mestrado ainda? Mestrado ainda ali, né? A gente compartilhava o mesmo orientador, o professor Cláudio Ribeiro. E um tempo muito bom, a gente se conheceu ali, depois a gente foi se vendo em congresso. Agora, quando eu entrei no mestrado, você estava lá também. Então a gente foi trilhando. Aí no doutorado já. No doutorado já. E pelo que eu vi no seu livro, você já terminou ou já está fazendo aí no pós-doc? Você já terminou? Já terminei, na PUC, é. Que legal, terminei. Cara. Então, olha só, o Alonso, que vai conversar com a gente hoje sobre o lugar da igreja na política, além de pastor batista, é casado, pai de 2 filhos, tem o seu pós-doutorado na PUC São Paulo, não é isso? PUC São Paulo. Isso. E também, cara, achei legal, eu vi recentemente, tem o quê? 1 ano e pouco que você já é professor lá na Sul-Americana? Faculdade Teológica e Sul-Americana 1 ano. Agora, é só online, né? Porque lá no Paraná, como é que você faz, pô? Não, eu já fui uma vez, né? Vou agora de novo, mas as aulas agora, quando acirrou mais a pandemia, é online. Tudo online, tudo remotamente. Pô, que legal, né, cara? Abre uma possibilidade, né, pô? Pra você não precisar desse deslocamento aí, né? Mas agora é obrigatório, eu vou agora em janeiro, fico lá um tempo, né? Que legal. E você também está numa transição pastoral, o Alonso é pastor batista, além de um grande pesquisador na área da ciência da religião, da teologia, é também pastor da Igreja Batista, e deixa eu ver o nome da igreja aqui que eu anotei aqui, você está transicionando para a Igreja Batista do Limoeiro, não é isso? Isso, você vai Igreja Batista do Limoeiro, São Paulo. É dentro da cidade de São Paulo mesmo ou é uma cidade? Sim, na Zona Leste, na Zona Leste, é um bairro. Legal, na perto Zona ali Leste, de Emelino cara. Matarazzo. Poxa, eu fui seminarista 3 anos em Guaianazes, cara. Tá perto. Mano, um lugar que eu tenho, assim, meu coração é metade da ZL, assim, velho, de verdade, assim. Isso. Mano. A ZL ali é... Pô, mano, eu tenho um carinho enorme. Eu pegava ali, cara, saía de São Bernardo, dava umas 3 horas pra chegar lá, 2 horas, que é 3 conduções pra chegar lá, mano. Pô, mas era uma delícia, cara. 3 anos, uma experiência. É que ela é muito mais fundo, né? Onde eu estou indo, ela é mais pra cá, né? Ela é bem assim, já na Penha ali, na região da Penha, então já... Entendi. É o começo ali. Eu ia pro extremo leste. Coisa de seminarista, né? Coisa de seminarista. Isso, lá no fundo da vida, lá.
Coisa de seminarista mesmo, né, mano? Fiquei 3 anos lá, foi maravilhoso, cara. Foi uma experiência riquíssima pra mim. Que Deus abençoe, cara, seu ministério lá agora, começando em 2022. E também, cara, a sua jornada acadêmica que você... Quantos livros você já lançou, cara? Eu fui pesquisar, mano. Eu nem achei, velho. Você lançou muito livro, né, cara? Você já escreveu muita coisa. Sozinho, alguns, né? Sozinho Sim. Esse é o 6º, acho que sozinho. Esse é o 6º. É o 6º. Esse é o 6º. Aí já escrevi junto com o Cláudio, já escrevi junto com o Alessandro, já escrevi junto com um colega chamado Natanael Gabriel da Silva. Sim. Eu tenho esse até sobre teologia pública, eu acho, não é? Sobre teologia pública. Isso. Eu tenho esse, cara. Eu comprei na época com você. Então, assim, o motivo do Alonso, eu convidar o Alonso aqui pro nosso podcast é pra gente conversar sobre o tema do seu livro mais o recém-lançado, né? Que é o lugar da igreja na política, reivindicando a vocação messiânica da igreja no debate público. Eu, assim, cara, quando eu vi a sua divulgação no Facebook, eu falei, nossa, bicho, que tema da hora, mano. E aí eu te fiz o convite na hora. Eu vi, te chamei no Messenger na hora. Assim, foi legal que você respondeu rápido até, né? Eu fiquei empolgado, assim. Que, pô, será que ele anima, cara, a gente trocar uma ideia sobre o livro? Porque eu gostei muito. E eu gostei tanto, já gostei do tema, já pela capa, né? Chegou ontem aqui pra mim, já li grande parte do livro, falta só o último capítulo pra me ler. E assim, eu convidei o Alonso e também eu vou presentear os nossos ouvintes. Olha que coisa maravilhosa. Vou presentear os nossos ouvintes com um sorteio de uma cópia também para você. Está aqui embaladinho aqui, vou enviar para você. O sorteio vai ser lá no nosso Instagram, então convido você a ir lá no nosso Instagram. Já te convido também a você seguir as nossas redes sociais, seguir o Alonso também no Facebook, que você no Facebook é onde você compartilha mais suas coisas, né, Alonso? Ali, seus textos. Eu não tenho Instagram, eu só preferi uma rede, cara, é muita coisa. Realmente. Você que tem mais habilidade consegue... eu segmento, tipo assim, no Instagram... Eu tenho o Instagram pessoal, eu tenho o Instagram do podcast, que é onde a gente vai ter divulgação do sorteio do livro, onde você vai poder lá conferir, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E eu tenho o Twitter, que eu uso pra ver coisa de futebol. Agora, o resto, né? Claro. O resto, né? Eu tenho o Twitter também só pra ver algumas coisas, mais de política. Isso. Então, assim, então eu convido você, antes da gente entrar a fundo aqui no nosso papo, então, a se inscrever no nosso canal, seguir as redes sociais, seguir também o Alonso no Facebook, para você acompanhar. Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês também que quiserem adquirir o livro dele direto no site da editora Recriar. Então, assim, você vai poder, se você se interessa sobre esse debate, sobre o lugar da igreja na política, sobre política e igreja, sobre a lógica do nosso podcast, né? Relacionar religião, sociedade e cultura, que é o que me inspirou mais, a minha área de pesquisa dentro da ciência da religião é essa. Eu queria propor esse podcast nessa lógica e nessa direção, mano. Mas, Alonso, pra gente começar, cara, contextualizando, assim, eu achei legal que você começa no prefácio do seu livro falando que você tá cansado desse embate, desse fla-flu político, né, cara? Esse debate rancoroso das redes sociais. E o Facebook é uma rede complicada, o Twitter também, onde parece que o ódio predomina, né, cara? O hate engaja mais. Eu gravei alguns dias aqui com o Burjac e ele falou isso, assim, né, que nas redes sociais o ódio engaja. O ódio engaja mais, né? E aí, cara, eu vou conversar com uma pergunta inusitada, assim, mano. Você já saiu de algum grupo de WhatsApp? Já deletou alguma postagem por causa de comentário polarizado na internet, assim, sabe? Eu confesso que eu já tive que fazer isso, cara. Por causa de um debate, o cara já vem já com 2 peitos no pé, já te xingando, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não tem nem como conversar, tem que deletar, tem que sair do grupo. Já aconteceu com você isso, mano? Não, eu não tenho muitos grupos no WhatsApp, né? Tem alguns, mas nunca deixei de estar por conta disso. Agora, no Facebook isso já aconteceu mais de uma vez. Inclusive, eu tive uma ação com outro colega pastor, que ele do nada começou a xingar, a falar um monte de coisa, e eu tive que tornar conhecido da igreja que ele era pastor o comportamento complicado dele. Foi difícil, cara? Sério isso, mano? Porque não tinha nada a ver a situação, ele simplesmente veio com todas as pedras possíveis, né?
Nossa. E aí, quando eu soube que o cara era pastor, ainda mais pastor batista, eu tive que tornar a conversa dele conhecida lá pela liderança da igreja que ele era pastor. Foi só um caso assim mais dramático, assim. Pô, tristeza, mas cara. Depois disso. Mas isso foi nessas últimas eleições? Foi nessas últimas eleições? Agora, acho que foi 2019, cara. Caraca. 2019 não. Isso, 2019. Isso aí. Cara, que coisa. É triste demais, né, cara? Não, é triste demais. Eu já saí de alguns grupos, assim, eu já tive que às vezes até deletar comentários mesmo, assim, sabe? Porque, tipo assim, a pessoa não quer ter um diálogo, ela quer só atacar mesmo, né, cara? Quer só brigar. Isso realmente gera um desgaste muito grande, gera porque assim, você quer tentar no espaço propor um debate, uma reflexão, que é o que o seu livro propõe, por exemplo. Mas às vezes parece que o espaço da rede social, ele é propício para esse hate, ele não proporciona, né? Isso, né? É incrível isso, né, cara? É incrível isso, assim. Eu tenho tentado encontrar algumas mídias que dá pra gente fazer isso, como essa aqui. A gente tá sentando pra conversar, pra trocar uma ideia e tentar convergir as ideias e tudo mais. Mas aí, cara, você fala ali no começo do seu livro sobre a questão da idolatria política. Você, na sessão que você fala sobre os evangélicos a serviço do profeta, né? Você coloca ali o problema da idolatria como uma questão relevante nesse elemento da polarização. Eu até separei um trecho aqui que eu quero ler, mano, que eu achei muito relevante, que eu queria que você, a partir disso, comentasse, e até, de certa forma também, para o nosso ouvinte, você explicasse melhor como que se constitui a questão da idolatria, como que se relaciona, né, uma categoria religiosa se relaciona com o debate público e político, né? Aqui na página 44, eu achei muito legal o que você colocou aqui. Você diz assim, ó: é possível afirmar que surgiu, como em outras épocas na política nacional, de forma muito mais acentuada, um messianismo político evangélico, quando vários grupos começaram a idolatrar o presidente da República como um salvador do país. Assim, o bolsonarismo passou a funcionar como um tipo de parasita que encontrou em considerável parte das igrejas evangélicas um fiel hospedeiro. Eu falei, caraca, que faz sentido demais o que você falou aqui, mano, porque é isso, se achou realmente um ídolo. E aí esse elemento da idolatria, do serviço, né, esse profeta, entre aspas, que você coloca, né, e eu queria que você começasse falando sobre isso, cara, assim, sobre o que é essa idolatria política e como que ela realmente se manifesta no nosso cenário brasileiro. Eu acho que isso é um ponto que é legal pra gente começar, sobre o sistema da idolatria política, pra gente começar passeando sobre isso, assim. Legal. Então, o tema da idolatria é um tema que está sendo ainda explorado dentro desse aspecto da política já tem um tempo, né? Então tem até outros livros aí com esse mesmo título, né, publicados no Brasil. Assim, mas o conceito mesmo não é trabalhado, pelo que consta, né, nesse texto aí que foi publicado. E é um tema que não está só na política, mas também, recentemente, ele está na filosofia. O Tim Souza mesmo, um filósofo, ele trabalhou a questão da idolatria e a questão da racionalidade, né? E mostrando como que a idolatria está presente em todos os aspectos do ser humano. Então, assim, o ser humano, a pessoa, ela não fica sem adorar alguma coisa, né? Então, o desejo dela, a vontade dela, geralmente gira em torno de algo, né? Gira em torno de algo. Então, assim, ela coloca todas as suas forças em torno de alguma coisa. Então, nenhum ser humano, ele não é litúrgico nesse sentido. Então, ele sempre está adorando alguma coisa, sempre está adorando algo. A idolatria, como você bem sabe, que você é teólogo, a idolatria na Bíblia era aquela ideia de que Deus não negocia ou não flerta com nenhum tipo de ídolo que não seja ele, né? Então, qualquer coisa que vai ser contrária ou que vai rivalizar com a glória de Deus, ele não abre mão disso. Então, tudo aquilo que não é colocado em primeiro momento, o infinito, a glória de Deus, ela torna-se idolatria. Então, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, com Israel, ele sempre sofreu essa mesma acusação, né? Isso. De tornar as coisas finitas, transitórias, passageiras, em algo eterno, em subir de patamar. Então, isso é idolatria. O profeta Isaías mesmo vai colocar isso de uma maneira muito mais clara, né?
sobre essa questão, inclusive dos governos, né? Inclusive dos governos ainda ali no segundo Isaías, na Babilônia. Então, a idolatria está aí. E lembrando bem também que não só a filosofia, como também o texto bíblico, a teologia trabalha com idolatria, o capitalismo também foi visto pelo Karl Marx com aspectos idolátricos. Ele tem a categoria da idolatria para trabalhar a questão do capitalismo, a questão do ganho, ou seja, de tornar o capital um deus em si mesmo, né? Essa aberração. Isso sim é uma blasfêmia, uma heresia, né? Tornar o capital assim. E aí vem para a política, em que escolhe-se um indivíduo, um determinado ser, e torna ele alvo de toda uma devoção política ideológica, partidária, como se esse indivíduo ou essa pessoa tivesse as condições de resolver todos os problemas do país e que só na mão dele as coisas pudessem ter solução. Então, isso é também um aspecto da idolatria. Quando se atribui a alguém, um outro ser humano, uma outra pessoa, característica meio que divinizada, sabe? Sim. De que ele tem Salvador um chamado, da pátria, né? Isso, uma vocação histórica para estar onde está e fazer as coisas da maneira que ele achar que tem que fazer, porque a palavra dele, a postura dele, o comportamento dele está chancelado por algum tipo de divindade. Sim. Então, aí que entrou a questão da idolatria. Né? Quando a pessoa se torna assim, um questionável, né? Você não tem nada... Sim, é quase foi um intocável, né? Uma postura praticamente acrítica em relação ao que acontece. Parece que cria-se uma nuvem, né? Uma nuvem aí que cega as pessoas para ver as coisas como elas de fato são. Claro, tem outros elementos aí, né? Tem a questão do cultural, a questão de educação, sim, tem outros elementos. Mas no quesito de igreja, como é o nosso tema aqui, sim. Parece que não só o texto bíblico, não só a história da igreja e a história, né, em si, a história mesmo, ela foi que meio que passada uma borracha, né? Ela foi desconsiderada completamente. Cara, e isso é assim, isso eu tenho curiosidade, porque assim, você tem quantos anos de ministério, Alonso? De ministério pastoral? 17 anos. 17 anos. Eu vou fazer 7 anos de ministério pastoral. E assim, eu sou de família pastoral, meu pai é pastor há mais de 30 anos e tal. E eu posso estar enganado, cara, assim, mas eu confesso que eu nunca me lembro de vivenciar um ambiente como a gente está vivendo hoje, em relação à política. Eu me lembro, quando mais jovem, de ter um período assim, de muito distanciamento da política. Assim, a política ser meio demonizada mesmo, assim. A antipolítica. A gente não discute religião no geral, né? Isso, no geral. E na igreja também, de certa forma. Você tinha pequenas... Você tem nomes históricos. No Brasil, por exemplo, o primeiro deputado federal, Guaracida Silveira, um metodista. Você tem até uma história, mas ainda os evangélicos tinham uma expressão paupérrima no espaço, até de presença. O Paul Preston vai dizer que isso foi potencializado com o impeachment do Collor, né? É a tese dele. É mesmo? Mas por quê? Ele vai dizer que aí os evangélicos estão participando de maneira mais efetiva da vida política do país, e nas eleições de 89 eles já estão presentes, já demonizam o candidato X, você vai lembrar disso, diviniza, né, um certo tipo de candidato que seria o Collor, isso eu não sabia. De 89. Isso eu não sabia. E o Professor então vai colocar que isso acontece de uma maneira muito mais clara, aí os evangélicos começam a ter mais capilaridade política no Congresso Nacional e na vida política, e aí denominações que, olha, a política do diabo passa a ter um outro slogan, né? Irmão vota e vota irmão. Eu voto de cajado, né? Irmão vota em irmão, né? Irmão vota em irmão. É verdade. Eu lembro dessa época também, aí já lembro, porque eu nasci em 90. Mas não era como é hoje, né? Isso você tem razão. Não era isso, na época do Collor, eu era criança, não tinha noção de nada, mas o que eu sei é de ler, de ouvir, e ler história e tal. Mas então você está dizendo que tem essa teoria do Paul Fresco na época do Collor que os evangélicos começam a entrar mais, e até por crescer o movimento evangélico no Brasil, você vai ter uma... O político não dá ponto sem nó, né? Você vê uma parcela da sociedade, você vai se aproximar para ganhar ali poder e tudo mais. E isso se intensificou agora nas últimas eleições de 2018. Mas o discurso é o mesmo, tá? O discurso é o mesmo.
Se pegarmos o discurso do Collor na época em que ele sofre impeachment e também o discurso do atual presidente, é o mesmo. Naquela época o professor vai fazer isso, então não podemos acusar o Paul Freston de qualquer tipo de tendência ideológica, né? Sim, que a tese dele é na Unicamp, já tem um tempo, é um clássico da sociologia religiosa também, e ele vai dizer que o discurso era anticomunismo, a favor da família, família, então assim, o discurso foi sempre a questão da moralidade, né? A moralidade sempre permeou esse discurso evangélico. Então, a preocupação com a situação econômica, social do país foi sempre camuflada, até porque as igrejas se dão bem em regimes autoritários enquanto a liberdade religiosa lhe é favorecida. Então, se está sendo liberdade religiosa favorecida, com todo perdão aqui para os seus ouvintes, que se dane o resto. Curioso isso, né? Porque a gente vê na história da ditadura militar, né? Como que, eu falo dentro da meu espectro metodista, você tem histórias horrorosas de lideranças metodistas dentro do período da ditadura militar que se favoreceram profundamente, que denunciaram pastores, denunciaram ovelhas, né? Porque é essa lógica, né? Você tem lá um regime ditatorial, mas se eu tenho aqui minha liberdade, minha influência, tá tudo certo, né? Vamos, como você mesmo colocou. Cara, e assim, como eu tava falando, eu nunca vi um cenário tão, assim, desgastante e essa cegueira de conseguir enxergar pontos negativos, de você realmente viver essa idolatria ao ponto extremo mesmo. E isso me entristece profundamente e enfraquece profundamente o debate público e o espaço da igreja, que é o que é a proposta do seu livro, né? A igreja tem um lugar. Porque se vamos colocar num linguajar bem evangeliquez, assim, o mundo olha para a igreja e vê a igreja se associando e tendo esse olhar idolátrico para as figuras políticas, a sociedade vai olhar para a igreja, não tem nada a contribuir. Porque ali é um bando apenas de fanáticos que estão se associando a uma figura X ou Y, direita ou esquerda, acriticamente, e não conseguem ter um olhar assim saudável e equilibrado sobre essa situação, né? Então, assim, é um ponto que me assusta muito, cara, assim, me assusta muito mesmo, como que o ponto que a gente chegou. E aí que entra, eu acho, a relevância do seu trabalho, na minha percepção, porque a sua preocupação é falar para a igreja, eu percebo no seu texto. Isso. Você fala assim que você tem uma preocupação de resgatar essa eclesiologia messiânica, partindo dessa perspectiva de Moltmann, né? Eu gostei disso, cara, porque eu acho que é isso, a gente precisa mesmo falar pra gente mesmo, nesse sentido, de trazer uma reflexão primeiro para nós, antes da gente... a gente precisa aprender como nós vamos sair, né, cara? Porque o cenário é muito desgastante, é muito, sei lá, constrangedor até. Não sei se você tá compactuando comigo nisso. Sim, exatamente. Aí, a sua percepção é muito boa, porque a ideia é trabalhar com uma igreja. E aí, por que a ideia do livro? Primeiro porque conversa com o editor, o Iago Gonçalves, ele vai dizer o seguinte: Alonso, nós precisamos de um texto em que tem uma pegada política em relação à igreja, mas que seja diferente do que já temos aí. Por exemplo, nós temos vários textos muito bons, de boa qualidade, que discute a participação de evangélicos na política, mas faz uma análise sociológica, faz uma análise política do cenário, fala como que chegamos à bancada BBB, né? Da Bíblia, da bala, olha só, bancada da Bíblia, mas enfim, chegamos a isso, como que chegou esse fisiologismo, né? O seu texto foge disso, isso é legal. Foge disso, porque nós temos já textos que falam disso, né? Então nós temos pessoas muito bem gabaritadas que fazem uma análise muito boa em relação a isso. E eu até... sociólogos, né? Eu até gravei um outro podcast aqui, cara, com o pastor Alexandre Gonçalves, não sei se você conhece ele. Sim, gravei com ele, foi muito legal, e a gente falou exatamente sobre isso, sobre o papel, assim, os evangélicos na política. Então a gente fez esse olhar mesmo, essa conexão, essa relação. Que é horrível, né? Que é triste, é um podcast que foi bacana de fazer, mas é uma realidade profundamente suja e uma relação promíscua ao extremo. Promíscua ao extremo. E de projetos, né?
se nós pegarmos todos os projetos que a bancada evangélica, os evangélicos apresentaram na Congregação Nacional, todos eles são de tendência para favorecer a própria classe. Nenhum projeto é em torno do país, de projeto de país. Pegamos eles para você ver. Aí, por exemplo, dia do hétero, criacionismo nas escolas, enfim, todos eles, nenhum deles. Por exemplo, nessa pandemia, nós tivemos a bancada evangélica fazendo alguma proposta para que o auxílio emergencial fosse, no primeiro momento, de R$600? Não, nós não temos nenhuma preocupação político-social, é sempre uma preocupação para o seu próprio gueto, para a sua própria sobrevivência. Agora mesmo, eles estão rearticulando as suas conexões, pensando em 2022. Mas aí fala assim, eles vão trazer alguma proposta para o país em termos de família, sobrevivência alimentar, segurança alimentar? Não, família, nossos filhos não vão ser gays, entendeu? Cara, isso, aquilo. Mas que a gente fala da família, mas e a família? Moral, não, mas a família, isso, né? Mais moral. Agora, estão preocupados com várias famílias que estão abaixo da linha da pobreza de novo no país? Famílias que estão pegando osso em caminhões, famílias que não sobrevivem mesmo, né? Não tem nem mesmo R$100 por semana, né? Ou até mesmo por mês direito. Sim. Esses projetos você não vai encontrar em lugar nenhum, não vai. Aí a nossa pergunta mas que raio de igreja é essa? Que bancada evangélica é essa? Que bancada é essa? Então não existe. Então se a gente for por esse lado, tá perdido, porque faz o mesmo jogo político que nós sempre vimos. Aí o que resta? Resta a igreja. Mas ele falou assim, mas a igreja, Alonso, ela é uma instituição aí que tem vários problemas. Sim, cara, mas ela ainda é relevante culturalmente no nosso país. O nosso país é majoritariamente cristão. E os evangélicos, com a ajuda dos pentecostais, eles vão superar os católicos até 2050. Isso é ser um fato, né? É verdade. Se não superarem, vai ficar ali, 50%, um pouco a mais. Né? A gente vai saber disso no censo do ano que vem. Então, assim, não adianta não querer discutir esse tema com a igreja evangélica. É preciso discutir. E aí vem esses caras, esses intelectuais de partido X ou B, de espectro político esquerda ou direita, e não procuram entender o universo evangélico, que não é uma voz, você sabe bem disso. Exatamente. Né? Nossos ouvintes talvez não. Né? Não é uma voz, o mundo evangélico ele é multifacetado, ele não é hegemônico. Não existe igreja evangélica brasileira, né? Igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas. Então, o universo pentecostal, ele tem o seu espectro, dentro dele já tem várias. O universo de igrejas que nós chamamos aí de missão, de históricas, também já tem várias. Enfim, não é uma coisa. Então, na igreja evangélica não há um representante que fala pelos evangélicos. Não existe isso. Sim. Então, a mídia achar que tem. A mídia comete esse erro grotesco. Achar que né? Até hoje, né, cara? Até hoje. Vai falar dos evangélicos, vamos chamar o fulano de tal para uma bobagem. Ele não fala por os evangélicos. Os evangélicos são muitos e de várias tendências. Então, assim, fazer uma reflexão para dentro da comunidade evangélica, em que pegue temas da teologia, temas muito caros aos evangélicos, seria interessante, seria importante. Não para falar de política, né? Mas seria importante fazer isso. E aí você vai chegar no último capítulo ainda, Jorge, eu acho que as suas perguntas ainda vai girar em torno disso. Eu adianto que eu não peguei só o Jürgen Moltmann para fazer isso, né? Que é a hora que vai completar 95 anos de idade. Não peguei apenas ele, eu peguei o Agamben, Giorgio Agamben. Que o Agamben esse eu não conheço. Esse eu não conheço mesmo. É um filósofo italiano. Filósofo italiano muito lido aqui no Brasil, inclusive. Vários dos seus livros já estão traduzidos por uma série de editoras, né? Mas o Agamben, ele tem um livrinho bem pequenininho, que é um discurso que ele faz na Catedral de Notre Dame, essa que pegou fogo recentemente. E o título do livro dele é A Igreja e o Reino. Nesse discurso que ele faz da Igreja e o Reino, ele resgata também a perspectiva messiânica da Igreja. Mas o messianismo aqui não é aquele messianismo, olha, a Igreja que vai salvar o mundo. Não, nada disso, mano. Nada disso. Não tem. Esse texto aqui não é o texto assim que vai salvar o Brasil. Nossa, essa pretensão. O seu texto não quer ser messiânico, né? Não, exatamente. Essa pretensão não existe. Então, assim, é um texto que vai assim dar a luz, nada disso. É um texto para aqueles mais atentos à vida política do país e que entende a igreja e a contribuição que ela pode dar quando ela tem uma teologia mais saudável, uma teologia mais calcada na realidade da vida. Aí sim, quando essas duas coisas se juntar,
pode haver diálogo, pode haver discussão, sim. como nós estamos tendo aqui, por exemplo. Claro, pô, e assim, eu acho que isso é interessante porque assim, a gente primeiro partir desse ponto de reconhecer que os evangélicos são profundamente plurais, né? Essa pluralidade religiosa. O último episódio que nós lançamos vai ser sobre teologia pentecostal, por exemplo. Então a gente conversou sobre teologia pentecostal e dialogamos bastante. Eu sou curioso para entender, compreender e ver como os pentecostais estão estudando e se dedicando, e que são a grande parcela dos evangélicos no país. E assim, é preciso convergir com os pentecostais, entender como que esse livro pode reverberar, essas ideias podem reverberar também em meios assim, para que a gente consiga realmente propor uma reflexão de pensar como a gente pode atuar de maneira diferente. E assim, nessa perspectiva esperançosa, nada melhor do que Moltmann, né, cara? O teólogo da esperança, né? Sim, porque, exatamente. ele é conhecido como teólogo da esperança, acho que é o grande livro dele, né? Teologia da Esperança, é o grande livro dele, né? Então, assim, cara, você... E eu até separei um outro trecho aqui para ler do seu texto, que você fala especificamente sobre essa dinâmica messiânica da igreja, essa eclesiologia messiânica, porque, como eu disse, o seu livro é escrito, propõe uma reflexão para a igreja pensar um jeito de ser igreja, né? Um jeito de ser igreja relevante, que pensa realmente a dimensão da igreja para além das suas quatro paredes, vamos usar uma linguagem bem assim, evangeliquez mesmo, né? Na página 88, você escreveu assim, eu achei bem interessante. Bem finalizando mesmo sua reflexão sobre o Moltmann aqui, você diz assim: uma vez que a igreja está atrelada à dimensão messiânica de Cristo e ao Espírito Santo, Moltmann entende que a igreja precisa ser mais relevante com sua teologia no contexto social, ou seja, deixar de pertencer ao gueto e ser uma comunidade para fora. Cara, eu achei legal demais isso aqui, porque isso aqui é um baita de um desafio mesmo, da gente não ficar fechado nos nossos guetos e nas nossas bolhas, para usar até uma linguagem bem atual das redes sociais, né? As bolhas, na rede social é feito de bolha, né? Você posta lá e você tem as suas bolhas. No Twitter, que é uma rede assim de muito debate e de braveza mesmo, você posta uma coisa pra sua bolha. É aqueles... Aí você vê lá 500 pessoas te elogiando, falando, nossa, o que eu penso todo mundo pensa igual a mim, né? Esses algoritmos aí que nós temos. O algoritmo assim... Que vai fechando tudo em bolhas. Exatamente. E aí a igreja corre esse risco também, de ficar fechada numa bolha e você ficar ali fechada num discurso exclusivista e aí você fica ali só pra você, fechada pra si mesmo e não olhando pra como que a igreja pode ser relevante no contexto social. E aqui, assim, é curioso, né? Porque você pega Moltmann, mas você pega também a teologia wesleyana da minha tradição, e aí você vai ver Wesley falando no século XVIII, XVII, XVIII, o mundo é a minha paróquia. Nessa lógica... O famoso livrinho do Clóvis, né? De pensar a igreja para fora, de pensar, poxa, a igreja está... e aí eu lembro muito, eu já até fiz um podcast com ele, não sei se você chegou a conhecer, que é o bispo Adriel de Souza Maia, foi um bispo da igreja metodista. Já ouvi falar. É, um cara queridíssimo. Assim, na verdade, eu conheci ele na faculdade de teologia, eu não tive a oportunidade de conversar, mas eu ouvi uma palavra dele lá. Ele é um cara muito relevante na história do movimento evangélico brasileiro, assim. E eu entrevistei ele aqui, foi muito legal o bate-papo com ele, a gente falou sobre espiritualidade, e ele fala uma coisa que eu nunca esqueci, ele fala assim, Jorge, a igreja é para o outro. A igreja é para o outro, a igreja não é para ela mesma. E assim... Isso aí foi o Bonhoeffer, com todo respeito ao bispo. Não, claro, mas eu lembro, ele pegou de alguém, mas eu ouvi dele, entendeu? Bonhoeffer fala isso, a igreja só é a igreja para o outro. A igreja é para o outro, a igreja é para o outro. Então, assim, essa pequena frase aqui que eu li sua, resgata essa perspectiva, e eu quero que você aprofunde mesmo. É o momento da gente aprofundar nessa perspectiva da dinâmica messiânica. Aí você pode correlacionar também com esse outro filósofo italiano, como é que é o nome dele? Agamben? Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, que você correlaciona, porque, assim, você fala sobre reivindicar, ou seja, resgatar essa vocação messiânica da igreja, né? Porque a sensação que a gente tem, nessa primeira parte que a gente fez aqui, é que isso se perdeu no debate, na dinâmica pública da igreja.
Então, resgatar isso passa por essa lógica dessa vocação messiânica, que você estabelece bem aqui, dessa eclesiologia messiânica. Agora, aprofunda isso pra gente. Aprofunda isso. Perfeito. O pessoal fica curioso para ler seu livro. Ótimo. O Moltmann, eu trabalho com ele a gente já trocou ideia sobre isso, né? Desde o mestrado, aí eu trabalhei com ele também no doutorado. Eu estou abandonando ele agora. Mas agora nesse livro publicado aí dos 95, permita pegar aqui só para... Você lançou um recentemente, né? Isso, que legal. Não. Esse aqui não é recente? Não, é do Longini com o Levi Basso, que você conhece. Tá. Em homenagem aos 95 anos dele, eu escrevi um capítulo aqui sobre o Moltmann. Que legal. A força da igreja, a crise social. Vou deixar no link. Isso, isso aí é uma baita de um texto. Aí, inclusive, eles vão entregar para ele o ano que vem, em mãos para ele, lá na Alemanha. Que legal. Vão entregar para ele lá. Então, assim, é um teólogo muito importante, que nós sabemos. Tem os seus méritos, os seus deméritos, é claro, como todo teólogo, né? Enfim, mas também tem bastante seu mérito para trabalhar com isso. E o Moltmann, ele tem 2 livros, Jorge, que os seus ouvintes aí, os seus telespectadores, né? Agora vai vídeo e também podcast, pode acompanhar, que ele tem um livro que foi traduzido no Brasil, que é A Igreja no Poder do Espírito. O nome do livro, na verdade, é A Igreja na Força do Espírito. Só que o subtítulo é Uma Contribuição à Eclesiologia Messiânica. Aí outro texto dele que é O Caminho de Jesus Cristo, Cristologias em Dimensões Messiânicas. Então, esses 2 livros, tanto a Eclesiologia como a Cristologia, ele trabalha em chave messiânica. E aí eu dou um subtítulo, um subitem no livro, que eu falo assim, a energia da igreja messiânica. A energia da igreja messiânica vem exatamente do Espírito, do Espírito Santo. Então, assim, vou só citar para a gente ter uma ideia. A igreja messiânica experimenta a força do Espírito Santo e isso a impele a servir o mundo com os valores do reino de Deus. Então, assim, qual é a dimensão messiânica? A dimensão messiânica são os valores que Jesus não só proclamou, mas nas suas ações, na sua prática, na sua praxis, ele demonstrou. E aí vem os discípulos e vem a igreja, e eles são vocacionados ou são chamados para continuar a propagar exatamente essa dimensão messiânica que Jesus começou o seu ministério. Vamos lembrar muito bem que no Evangelho de Marcos, a questão messiânica ela só é revelada no finalzinho, né? E aí tem que vir por um soldado romano. Desse aqui realmente era o Filho de Deus e tal. Só que nos outros evangelhos, o Evangelho de João, isso é admitido prontamente, né? Dentro do Novo Testamento. Então, as dimensões messiânicas eram o seguinte: não são o Messias como o povo de Israel espera, que vai sentar no trono e vai expulsar os romanos do território, não sou esse tipo de Messias, mas também não significa que eu não seja Messias. Então, vai dar uma mudança de chave, né, na própria ideia de Messias que esse pessoal tinha, né? E Mateus vai ser um daqueles que vai trabalhar também a questão messiânica de Jesus. Então, o que é uma igreja messiânica? Uma igreja messiânica é uma igreja que caminha as pegadas e as práticas, os ensinos de Jesus. E consegue ou tenta reproduzir isso historicamente no seu tempo, a partir da messianidade da mensagem de Jesus. Isso só é feito com o Espírito Santo e por meio da pluralização, né, dos valores do reino de Deus. Então, essa é a questão do Moltmann. Então, ele vai dizer, quem ajuda a igreja a fazer isso hoje? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda a igreja a fazer isso hoje. Então, eu diria aqui, energizado pelo Espírito Santo, cabe à igreja ter uma consciência ética e responsável pelo seu contexto social. Então, essa visão que a igreja precisa resgatar. Então, se uma igreja, olha só, se uma igreja tem uma perspectiva messiânica da sua caminhada, ela não vai se aliar a nenhum poder terreno ou ideologia política. Porque o que ela tem nas mãos é maior do que qualquer alternativa política que nós temos hoje no nosso contexto social. É isso, é só reivindicar isso. A igreja tem uma mensagem a mais, que inclusive foi secularizada não só pela filosofia, também pela economia. A economia meio que capturou também uma questão messiânica. Estamos levando a gente para o progresso. Você vê Benjamin falando do capitalismo como religião, né? Também. E, aliás, o Benjamin tem a ideia de que a igreja, ele não chama igreja, ele fala que a comunidade é uma comunidade messiânica. O Benjamin fala disso, é uma comunidade messiânica.
Então, não é o messianismo, nós vamos agora ter aqui uma igreja que vai transformar o mundo, o planeta, porque agora todo mundo vai ser cristão, porque sendo cristão vai resolver tudo. Que é a lógica até que se apresenta, que eu fiquei até curioso para ler o texto do Pedro Dulce, né? Que tem essa perspectiva, né? De que existe essa lógica, existe essa ideia, né? Quantos mais cristãos convertidos, mais sociedade, tá tudo certo. Mas a gente vê que a gente pega os números do censo e essa conta não bate, assim, essa conta não bate, né? No Brasil eu fui por outro caminho. Você viu que eu fiz uma análise do texto dele? E eu fiz uma análise, assim, bem pontual mesmo, né? Não sendo tendencioso, nada, porque ele realmente é um texto bom dentro da perspectiva dele de uma teologia reformada. Mas eu fui por outro caminho. Eu falei assim, ele não conseguiu, embora ele também tenha trabalhado com a Agamben, ele trabalhou a Agamben e messianismo na tese de doutorado dele na Universidade Federal de Goiás, eu falei assim, ele não foi por esse caminho. Quando eu reivindico a questão do messianismo, ou do messiânico, né? Porque messianismo é um movimento, reivindico o messiânico para a igreja, a mensagem de Jesus como uma mensagem messiânica para a igreja, estou, na verdade, reivindicando o papel que a igreja tem, não como alternativa às políticas, mas como uma reserva política também para a própria sociedade. Porque a questão messiânica não é só espiritual. Quando envolve a questão do reino de Deus, ela é política. Ela é política. Sim. E uma demonstração mais clara disso, da realidade política da igreja, olha só, Jorge, é o culto, é a liturgia. O Agamben fala disso também. Sim. Por que é o culto e a liturgia? Porque no culto a igreja expressa em alto e bom som que ela não compactua com essa ordem que está estabelecida aqui. Então, de regra geral, a igreja era heteronômica, ou seja, ela não está vinculada a nenhum tipo de ordenamento político e jurídico que essa sociedade tem. Cara, isso é assim... vamos colocar aqui, né? É uma espécie de uma revolução, né? Porque, eu achei interessante. Não tem outra coisa. Esse ponto do culto que você falou, eu achei interessante, dessa dinâmica do culto também, tudo ser transformado. Você colocou aqui, eu até marquei também na página 85, eu me identifiquei nisso aqui, cara. Quando você fala da ceia, né? Da ceia ser aberta, né? E não ser esse elemento de exclusão. Restrita, isso. E tá só para os membros. E aí é curioso, porque assim, eu aprendi, e isso aqui eu me identifiquei legal, assim, eu achei, isso aqui, pelo menos aqui nós estamos caminhando num caminho interessante. Porque eu aprendi desde pequeno que a ceia, ela é para todos mesmo. Então, quem entrar ali, qualquer um... a mesa tá aberta. É essa lógica, né? Os braços de Jesus abertos. Assim, em uma igreja messiânica, a celebração da ceia do Senhor é um convite tão aberto como as mãos estendidas de Cristo na cruz. Eu achei lindo isso aqui, cara. Porque é um impacto mesmo, porque essa mesa não é minha, não é da igreja, não é da instituição, é do Messias, é do Senhor Jesus. Tá para além dos limites institucionais e burocráticos nossos aqui, né? Eu poderia colocar aquela parábola, né? Que o Senhor pede para os seus servos ir e chamar as pessoas para participar da festa, né? Isso. E eles, eu tenho um casamento para ir, eu comprei uma terra e agora eu vou ver. Aí ele falou assim, então sai pelos cantos, pelos becos. Pelas vielas. Pelas vielas e traz todo mundo e vamos comer junto aqui. Cara, legal isso. Se isso não é inclusividade... Isso é legal, isso, né, cara? Então? Isso é interessante. Isso é um choque, né? Isso é um choque importante. Agora, cara, é curioso, né? A idolatria política revela como que a gente abandonou essa lógica messiânica na igreja, né? A vocação messiânica, né? Por isso o subtítulo do livro, reivindicar isso. A gente tá substituindo, né, cara? A sensação, é curioso, né? A gente canta, né, que Jesus é suficiente, Cristo é o centro. Mas, cara, a gente vê no discurso e na idolatria política o contrário disso, né, cara? Não, meu irmão, ao você praticar esse ato de idolatria política, você está dizendo que Jesus não é suficiente para você, meu amigo. Jesus não é o centro. Exatamente. Cara, isso é uma coisa que a galera não percebe, né, mano? Isso porque, exatamente, Jorge. E aí, isso porque eu não trabalhei com a ideia do Apocalipse, né? Que você também conhece. Em que o Apocalipse tem uma disputa de dois cultos. O culto da besta e o culto ao Cordeiro. O culto ao Cordeiro no capítulo 5, o culto da besta no capítulo 13, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o culto ao Cordeiro ele não pode ser compactuado com o culto da besta. Essas duas coisas não combinam. Não combina. Quem está sentado no trono não é a besta, é o Cordeiro. Então, só nisso a gente já tem uma ideia de como que é isso, né? E como que a igreja lidou com isso no Novo Testamento.
Então, assim, reivindicar essa perspectiva messiânica, ela é importante porque eu diria que ela é um horizonte que a igreja caminha. Não que ela espera com isso que ela tenha mudanças estruturais na sociedade isso é um e passe a ser uma república fundamentalista evangélica. Esse é um ponto. Não é essa a ideia. Porque para extrapolar isso tem um aí, horizonte. Para extrapolar, a linha é tênue, né? A linha é tênue nisso aí também, né? Porque assim, dentro da sua perspectiva, não. Mas você vê no meio evangélico acho que é a teologia do domínio que fala, né? Que essa perspectiva de realmente você dominar todas as esferas da sociedade, você redimir a cultura, e toda essa conversa. E aí, assim, eu não entendo essa conversinha, cara. Eu também não, cara. Esses dias eu fui conversando com alguém e falei assim, não, porque a gente tem que... Olha só a ideia, Jorge. A gente tem que estar na política, porque essas leis que favorecem o aborto, favorecem a comportamentos sexuais de orientação sexual, não pode passar. Eu falei assim, mas vem cá, amigo. Que raio de igreja é a sua que você está fazendo? Porque se você precisa da política para colocar um comportamento que você considera que é incorreto... Sua igreja faliu. Exatamente, você faliu a igreja, já foi. Na sua ideia, né? Na ideia dele, né? Aí eu virei a lógica para ele, né? Falei assim, não pensei nisso. Falei, então passa a pensar, porque se você precisa de um Estado moderador para fazer valer a moralidade que a sua igreja entende que tem que fazer valer na sociedade como um todo. Mas a sua igreja não conseguiu converter as pessoas ao ponto delas mudarem esse tipo de comportamento que você considera incorreto, então ela faliu. Ela faliu, ela não tem mais. Interessante, não tem mais ponto, hein, mano? Noção de onde ela está, né? Mas é interessante isso, cara. Revela mesmo que a gente pode estar realmente falhando mesmo nesse aspecto, cara. Assim, é tanta coisa que a mente até explode, né, cara? Tanta coisa a gente falar sobre. Porque é um tema bom de se falar, né, cara? E assim, eu quero, cara, assim, que você continue pra gente ir pra esse último ponto, que é a parte que eu não li no livro. Perfeito. Separei aqui. Que eu li, o livro chegou ontem pra mim aqui, e aí eu consegui ler até o penúltimo capítulo. São 4 capítulos, né? Eu li o terceiro capítulo, e aí o último capítulo, que você falou que é o mais bacana, que é o mais legal, né? É a cereja do bolo. Que é a cereja do bolo, que assim, é ali que você traça caminhos, assim, para o lugar da igreja na política, ou como é que é? Como é que é esse último capítulo? Sim, é ali que eu traço. Então, na verdade, é uma mudança, é uma perspectiva de entendimento do lugar da igreja na sociedade que respira política. Então, a gente vive política. Aliás, o Aristóteles falou que o homem é um animal político, e é isso mesmo, a gente vive política. Todo mundo que vive na polis, cidade, é um ser político. A gente confunde política só com o elemento partidário, né? A gente confunde só com a questão partidária, né? Com a questão partidária, mas todos nós. Você está numa reunião de condomínio, é política. Exatamente. Você está dirigindo um conselho na sua igreja, é política. Uma reunião de liderança, né? Exatamente. E a arte, qual é a ideia de política? É a arte da convivência do bem comum. Mas aí, né, meu cara? Aí pode tudo. Mas, enfim. Quando eu falei para você que eu juntei esses dois, o Moltmann, teologia, e o Agamben, filosofia, porque o Agamben, ele tem a seguinte questão. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que Jesus, em Paulo, sempre foi o Messias. E para Paulo, todos os discípulos de Jesus eram messiânicos. Ou seja, Jesus Cristo, mas sim era Jesus Messias, ou Messias Jesus. Então, assim, desse modo, todos os cristãos eram seguidores do Messias. Né? É que a nossa Bíblia, ela não faz muito isso. Mas a Bíblia do Peregrino, ela coloca mais a questão do Messias, né? Que ele traduz o grego mesmo para Messias, né? Não para Cristo, que é a forma que nós conhecemos. Aí ele vai pegar o capítulo 7 de 1 Coríntios, do verso 29 ao 32, Jorge, e vai trabalhar uma expressão como se não. Como se não. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, o Paulo, ele viveu a vida dele de uma maneira messiânica. Se você quiser acompanhar a página 100. Sim. Ele viveu de uma maneira dele messiânica, em que ele vai ensinar que os cristãos, ou seja, os discípulos do Messias, eles estão de uma outra categoria do tempo, da cronologia,
do Kairos, em que essa vida aqui, esse tempo que nós estamos, não é suficiente para dar conta à atividade messiânica que esse povo tem. Portanto, eles são os únicos nessa sociedade que pode viver a vida comum, né, do ter e não ter, do ser e não ser, do falar e não falar, de forma messiânica. Então, assim, vai viver com as economias como se não tivesse economias. Vai viver em vida social como se essa sociedade não prendesse ela nos seus próprios parâmetros. Em outras palavras, as vocações, então, essa vocação não é uma questão de fugir do mundo. Vamos deixar porque o mundo vai desaparecer. Não, não. Uhum. É usar a vocação de maneira litúrgica. Então, assim, eu vou viver a minha vida com os meus bens, mas isso não vai me prender aqui porque eu estou vivendo como se não tivesse isso. Uhum. Ou seja, você percebe? Sim. Então, assim, é uma linguagem para dizer o seguinte, eu vou viver a minha vida politicamente no meu país, mas isso não vai me prender porque a minha vida não depende disso. Não. Então, é como se não. Vivo mas é como se não vivesse. Cara. Que legal isso. Então, ele vai dizer que isso é a forma como os messiânicos deveriam viver. Então, quando ele fala isso, a gente vai perceber o seguinte. Então, nada do que possa ser oferecido para a igreja, de algum tipo de aliança política, de algum tipo de conluio, de palanque com o altar, seria aceitável na comunidade, porque ela tem uma vocação que extrapola todas essas formas de vivenciar a vida em sociedade. O elemento messiânico da igreja extrapola qualquer estrutura desse mundo, vamos dizer assim, né? Estrutura temporal, exatamente. Né, cara? Cara, que legal isso, mano. Interessante isso, porque... É legal, né? Legal demais, cara. Legal mesmo, porque, assim, a gente vive o momento, vive o tempo que a gente está, mas tendo em vista a perspectiva do Cristo, a perspectiva do Messias. Agora, a lógica do Cristo e do Messias, você falou assim, essa tradução do Peregrino usa a palavra Messias e outras Cristos. Tem essa diferença da lógica do Cristo e do Messias? Como é que não tem. Não tem. As nossas traduções que fizeram isso, mas ela não tem. O Paulo ele usa muito mais a questão do Messias, né? Ele é um discípulo do Messias, ele é um discípulo de Jesus, o Messias, até mesmo por conta da experiência de conversão que ele teve no caminho de Damasco, em Atos 9, né, e tal. É o Messias. Tem uma perspectiva daquela ideia, eu lembro da teologia, até o Cláudio ensinou essa perspectiva do Jaio ainda não. Tem um pouco dessa lógica utópica, assim, Jaio ainda não? Eu ia chegar nesse ponto, porque aí no livro eu tenho um subitem que está assim, ó, a Igreja Messiânica e sua reserva político-escatológica. Uhum. O que é isso? A reserva política da igreja, ela se dá entre a memória do Cristo crucificado e a esperança do ressuscitado. Uhum. Vou repetir. Ou seja, a igreja, não é que ela está no limbo, é que ela já tem algo e vai se concretizar mais ainda, mais adiante. Aí vem essa lógica do Jaio ainda não, que a gente usa bastante em escatologia. Sim. Então, assim, a igreja vivencia a memória do Cristo crucificado e espera e tem a esperança de estar com ele ressuscitado. Uhum. Nesse trânsito, nesse ato, a igreja, então, está no mundo. Uhum. Só que ela não participa da lógica do mundo. Ela não participa da estrutura que o mundo oferece. Olha só, cara. Sim, não participa em nada disso. Porque a lógica dela está por vir, né? Isso. A expectativa dela não está aqui. A expectativa dela está para além. Aí eu pergunto para você, qual é o conjunto de pessoas e de comunidade que nós temos no planeta ou no mundo que respira uma lógica que está para além, em que nada do que acontece aqui poderia influir ou influenciar as suas decisões que estão calcadas, estabelecidas no além. Cara, isso é de uma força extraordinária. Sensacional, porque nenhuma. Porque o que a política faz? Na nossa vida precisa melhorar aqui e agora. O que a economia faz? Nós precisamos progredir, melhorar, estabelecer riqueza. Vamos detonar a natureza porque nós precisamos ser melhores aqui e agora. Aí vem a igreja e fala assim, não. A nossa vida ela pode ser vivida de uma melhor forma aqui, só que a nossa vida não se estabelece aqui. Ela está para além do que nós estamos vivenciando aqui. Como é que você vai iludir esse povo? Você vai iludir esse povo com o quê?
E é interessante, né? Novamente, quando a gente se ilude com esses projetos, com esses discursos, reforça a nossa fraqueza mesmo, a nossa limitação até de conhecimento da escritura mesmo, da perspectiva escatológica da Bíblia. E eu converso assim, cara, a escatologia é um tema que eu tenho, assim, muita dificuldade, assim, eu achava até um pouco meio, como é que eu vou dizer assim, é uma área meio chata que eu achava dentro da teologia, né, sabe? Eu achava isso, né, cara, porque a minha perspectiva... O outro uma vez mudou tudo isso. Exato, mas é isso, porque a minha lógica de escatologia é aquela coisa... Pré-milenista, pós-milenista, entendeu? Essas coisas, entendeu? E aí eu falo, não, mano, isso é um saco, isso é tipo assim, né, beleza, isso... Mas com o Moltmann, você tem essa perspectiva da esperança e cara, e nos ajuda muito, e nos ajuda muito mais a lidar com as questões da nossa realidade, mas não se apegar a elas, né, cara? Não se apegar mesmo, isso. Porque a ideia do Paulo como se não. Gostei, vou ler essa última parte para pegar mais ainda esse como se não. Isso. E essa como ideia e aí, como eu coloquei do já e o ainda não, né, cara? Ainda não. A gente tá sempre nessa perspectiva, né, cara? Porque o melhor é o que está por vir na eternidade, né, cara? Fosse uma linguagem bem gospel mesmo, né? Isso, bem gospel. Agora, deixa-me ler algo para você aqui, que você vai chegar no livro, para quem está nos ouvindo, acompanhando a gente aqui, pode também acompanhar depois, adquirindo o texto. É o seguinte, ó. A igreja tem algo que está para além da própria igreja. Algo que a mantém, ela carrega algo que a mantém, mas não a torna dona. Nessa constituição escatológica de ser igreja, ela carrega algo que ousa celebrar, mas que não possui. Ousa representar o que não é da sua propriedade, além de proclamar uma palavra que não é deste mundo. Ou seja, ela tem algo nas mãos que ela não pode dizer que é dona, que ela celebra, mas não é proprietária, e ela proclama uma mensagem que não é necessariamente deste mundo. Tá aí a nossa Aí tá bem, então não é deste mundo, então agora a gente não se envolve com a questão política. A gente é alienado. Não, pelo contrário. É por essa razão que a igreja pode estar envolvida politicamente com este tempo, porque o que este tempo poderia oferecer a ela, igreja, não é compatível com aquilo que ela já tem, o que seja um horizonte utópico delineado pelo próprio Cristo e seu reino. É por isso que ela tem que se envolver. É o contrário. Exatamente. Entendeu? É por isso que ela tem pelos valores do reino do Messias, né? O reino, exatamente. Pelos valores do reino desse Messias, né? Cara, aí sensacional. Se nós olharmos para a história, né, Jorge? Nosso tempo acho que já está acabando. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que o que motivou o Martin Luther King Jr., por exemplo? O que motivou o Dorothy Stang, por exemplo? O que motivou um Desmond Tutu? O que motiva Desmond Tutu, por exemplo? Então, sim, são pessoas que agiram de maneira política, mas não partidária. Né? Ah, mas o Luther King ele foi republicano. Tá, mas você não vai ver em nenhum momento, nenhum dos sermões, eu já li vários deles, muitos sermões do Luther King nos livros que ele tem, em nenhum momento ele vai defender e vai fazer campanha para político nenhum. Nenhum. Pelo contrário, todas as vezes que ele tem a oportunidade de estar como presidente, na época em que eles lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos, é para descer o pau nele. Olha só, todas as vezes. E, inclusive com o Johnson, que foi um cara mais próximo que ele, que conseguiu aprovar a lei, né, dos direitos civis. Ele não aliviou em nenhum momento pro Johnson. Sempre que ele tinha a oportunidade de estar com ele, pau nele. Pau nele. Interessante. Pau foi nele. Profeta mesmo, né? Foi profeta um cara mesmo. Que viveu para além. E você pega os discursos dele nas igrejas, é bem essa pegada mesmo. Não tinha outra coisa. Né? Dorothy Stang mesmo aqui no Brasil, qual que era a grande motivação que ela tinha? Nós precisamos tornar a vida dos nossos camponeses, daqueles que têm a sua propriedade pequena, rural, em algo para a sobrevivência deles, e não pode estar à mercê do latifúndio predatório que esses fazendeiros representam. E morre, é mártir por causa disso. Né? Então, assim, nós temos exemplos de igrejas e de pessoas, né, que se envolvem de maneira política em que está para além aquilo que ela entende, né, como reino de Deus.
para além até das nossas instituições religiosas, né? Porque a gente fala... É importante falar mais isso, ainda. Né? É importante falar isso, né? Porque quando a gente fala de igreja, né? A gente tá falando de corpo de Cristo, né, cara? Você faz questão de destacar isso aqui, né? Porque se a gente for entrar entrar nessa lógica das instituições também, muitas vezes elas querem ser salvadoras também, né? Querem se achar e a gente tá perdido. Porque aí nesse quesito que você tá falando, nenhuma escapa. Nem a minha, nem a sua, nem a igreja pentecostais. Todas elas cometeram o mesmo pecado. Todas elas. Eu acho que isso é um ponto chave para esse debate, cara, assim, ter um alcance cada vez maior, assim. E a gente realmente... Isso é uma questão mesmo de sonho mesmo, de expectativa mesmo do Espírito Santo agir de uma forma que eu ainda não sei como. Dessas dinâmicas institucionais diminuírem a sua vaidade, o seu ego, para encontrar esse debate público que reconheça realmente que os projetos institucionais, nesse momento, não são os mais importantes, mas sim dessa vocação messiânica do corpo, cara, da igreja, exatamente, das comunidades locais, né, cara? Porque é isso, né, a gente... É uma coisa que eu lembro, assim, o reverendo Wesley Gonçalves, um pastor nosso supervisor na época de seminarista, ele explicava pra gente a estrutura da igreja, né? Você tem a igreja nacional, papapá. Mas depois eu falava assim, mas na verdade a única coisa que exige verdade é a igreja local. Porque sem a igreja local, sem a comunidade, sem o povo, né? Dizendo assim, né? Nada disso tem importância, né? Então é importante deixar esse destaque aqui. E se você quiser entender mais, vai ter que comprar o livro do Alonso ou participar do nosso sorteio que vai estar no Instagram. Porque, cara, eu fiquei ainda mais curioso sobre o seu livro. Vou terminar de ler o último capítulo. Perfeito. E, cara, eu faço um apelo para os seus ouvintes também, para discutir esse texto nas rodas de conversa, escolas bíblicas dominicais, encontros. Eu acho que vale muito a pena. Você mesmo aí frisou várias frases que geram outro tipo de discussão, geram desdobramentos, geram consequências. Então, acho que vale a pena. Vale a gente fazer isso. Vale sim. Agradeço muito aí pela oportunidade. Viu? Pô, que isso, mano. Eu que te agradeço de verdade. Agradeço mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição. Você aí, cara, ocupadíssimo aí na correria do dia aí, foi pronto em responder. Eu fiquei feliz demais, cara, de verdade. Porque o tema é relevante, o papo foi relevante, eu aprendi demais aqui. Espero que esse papo também chegue até você aí, te abençoe, te edifique, te faça... rever algumas coisas e de alguma forma também quebrar se existe qualquer idolatria política sobre uma figura X ou Y, que seja quebrada mesmo, que seja tirada em nome de Jesus, que isso saia, porque realmente só faz mal para a igreja, né? Cara, assim, que Deus te abençoe mais uma vez. Peço que você que está nos acompanhando siga o Alonso no Facebook, ele compartilha muitos textos, você trabalha muitos textos ali no Facebook, né? Você compartilha alguns textos ali breves ali, né? Então, assim, é uma rede social que o Alonso investe bastante nessa perspectiva. E você também escreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário. No chat você pode já fazer esses comentários e essas interações, que a gente está sempre interagindo também. E agradeço que você nos acompanhou até aqui. Um abraço forte aí, vamos convergir.